Já vamos começar a leitura, mas antes inscreva-se no canal e ative o sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos. E deixe seu like. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se você entende. Quem marcou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem esticou uma linha de medição nele? Sobre quais eram suas bases, ou quem lançou sua pedra fundamental, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria. Job 38. 4-7. Interpretar que os filhos de Deus eram descendentes da linha reta de Sete é plausível, mas incorreto. Esta conclusão é suposição, não fato. A Bíblia não apoia essa posição de forma alguma. Portanto, se os filhos de Deus não eram descendentes de Sete, quem eram essas figuras inexplicáveis? É possível estabelecer a quem as Escrituras se referem, mas isso requer um pouco de trabalho investigativo. Para descobrir quem eram os filhos de Deus, devemos primeiro nos voltar para Jó 1. 6. 2. 1. Um dia os anjos. O termo anjos em hebraico significa os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. A notação definidora que identifica os filhos de Deus como anjos está anotada na parte inferior da página na Nova Versão Internacional. Angel é intercambiável com filhos de Deus. Jó observa ainda os filhos de Deus, ou anjos, gritando de alegria com a criação do universo. Deuteronômio 32, 8 usa o termo os filhos de Israel, mas se verificarmos a anotação no final da página, encontraremos uma tradução alternativa intrigante. A Bíblia NIV edição de 1973 cita claramente que a tradução alternativa para este apelido é os filhos de Deus. Bíblia judaica, a Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto, enquanto a Bíblia de acesso prefere outros deuses e também cita o texto massorético para sua tradução. Dicionário de Nelson cita 3 variações do termo filhos de Deus, conforme registrado na Bíblia. Primeiro, ele cita Jó, como eu fiz com a mesma conclusão, bem como Gênesis 6, onde Unger oferece 2 conclusões. Primeiro, que pode significar anjos e, segundo, que também pode significar seres humanos setianos. Para Mateus 22, 30 afirma claramente que os anjos não se casam. 2. Esclarecerei a referência a Mateus em breve, mas concordo com a primeira opção de Unger, que os filhos de Deus são inegavelmente anjos. A de Nelson, no entanto, ressalta que aqueles nas passagens de Jó eram anjos que se apresentaram diante de Deus junto com Satanás. 3. Vou esclarecer a terceira variação dos filhos de Deus do Novo Testamento em breve. Usar a tradução alternativa dos filhos de Deus ou deuses angelicais em Deuteronômio 32, 8 traz lógica e definição para a passagem, caso contrário, a passagem não faria sentido algum. Israel ainda não era uma nação nos dias de muito tempo atrás antes do dilúvio, quando nas gerações passadas as nações eram atribuídas aos anjos. Além disso, esta tradução alternativa deuteromíca é apoiada nos ensinamentos do Evangelho Gnóstico de Basílides, que afirma que a terra foi dividida, junto com suas várias nações, entre os anjos que ajudaram a criar a terra, e o principal entre esses anjos era o Deus dos judeus, que desejou sujeitar todas as nações a si mesmo, mas foi repelido por outros governantes anjos que resistiram a ele. 4. Esta passagem deuteromíca redefinida se tornará indispensável quando colocada ao lado dos mitos antediluvianos díspares das culturas panteístas que definem a ordem antediluviana. Como uma anedota crítica e histórica, entenda que a Septuaginta grega em sua tradução grega original, datando de 100 AEC ou antes, traduziu esta passagem deuteromíca como os filhos de Deus. O ponto de tudo isso é que os filhos de Deus, de acordo com as Escrituras, eram, de fato, anjos. Outras fontes, como o Dicionário Bíblico de Unger, apoiam esta conclusão de que Deus criou os seres astrais e terrestres, com os seres astrais conhecidos como filhos de Deus e hostes do céu. 5. Na verdade, os filhos de Deus eram conhecidos como anjos ou seres astrais em muitas das primeiras culturas, como os cananeus, os fenícios e as tradições amonitas.
6. Por outro lado, da perspectiva gnóstica, filhos de Deus significava anjos celestiais, embora, o original hebraico, Beni Ha-Elohim, deva realmente ser traduzindo como, filhos dos deuses. 7. Um erudito monge cristão, George Sintelos, em sua obra Cronografia de 808 EC, equiparado, Vigilantes e Grigori, uma categoria específica de anjo, com filhos de Deus. Esses observadores tomaram esposas de homens mortais, produzindo gigantes. 8. Lembre-se de que Enoque foi inexplicavelmente ensinado por observadores anjos. Finalmente, ao definir Nephilim, o dicionário de Unger afirma que os filhos de Deus eram, de fato, anjos. 9. Assim como a outra Bíblia nomeia os anjos gigantes como filhos de Deus, que pecaram com as filhas dos homens. 10. Esta revelação bíblica chocante registrou incrivelmente anjos copulando com humanos, produzindo uma nova raça de humanoides. Esta é uma das raças esquecidas que se tornaram celebradas em mitos e lendas como os heróis do mundo antigo, homens de renome. Joséfo também confirmou este ato vil, dizendo que anjos iníquos de fato acasalaram com filhas de homens. 11. Muitas outras fontes confirmam a mesma conclusão, mas todas passaram relativamente despercebidas. Até a The Encyclopedia Americana observa. A história, tanto sagrada quanto profana, faz menção aos gigantes. 12. O Enochic Book of Giants observou que os gigantes eram, é claro, descendentes de anjos caídos. 13. Em seu livro Signs in the Sky, Adrian Gilbert cita o livro da Declaração de Enoque de que os anjos caídos geraram filhos com as filhas dos homens. 14. Gilbert citou ainda a menção de Enoque de filhos que se tornaram gigantes que foram gerados por anjos caídos e mulheres. 15. E, novamente, Alan Alford citou o livro de Enoque em seu livro When the Gods Came Down, acrescentado que 200 anjos caídos desceram do céu, casaram-se com mulheres e tiveram filhos com elas. 16. Do primeiro livro de Enoque. Eles os anjos transgrediram a palavra do Senhor, a lei do céu. E eis que eles cometem pecado e transgridem o mandamento, eles se uniram às mulheres e pecaram junto com elas, e eles se casaram entre eles e geraram filhos com eles. E na terra eles darão à luz gigantes, não do espírito, mas da carne. 17. Além disso, o livro de Enoque registrou ainda observadores anjos caídos que deixou o céu para dormir com as filhas dos homens. 18. E finalmente, a partir do segundo livro dos segredos de Enoque, os Grigori, anjos caídos gigantes, foram à terra e viram que as filhas dos homens eram lindas, pelo que as tomaram como esposas para si mesmas. 19. Claramente, a premissa antediluviana de que os anjos caídos se acasalaram com a descendência de humanos não é uma doutrina desconhecida, ela simplesmente foi engavetada pelo cristianismo moderno, pois é uma vergonha racionaliza-la com a mentalidade arrogante e secular de nossos tempos. Agora, com respeito ao terceiro argumento, que os filhos de Deus eram humano, como entendido a partir da aplicação do Novo Testamento, parece claro para mim que os filhos de Deus não eram humanos no relato de Gênesis, mas angelicais. A denominação filhos de Deus do Novo Testamento indubitavelmente se aplica aos humanos da Nova Aliança, assim como a frase filhos de Deus o faz. Estes são aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e que reservaram uma habitação permanente no céu, na presença do Espírito Santo. Este título foi efetivamente decretado no Pentecostes, quando o Espírito Santo selou a nova aliança. 20. Romanos registrou o apóstolo Paulo incentivando os cristãos a não viverem segundo a carne, mas pelo Espírito, porque aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, em sentido figurado e adotivo. 21. Nelsons explica que este é um processo descrito como adoção, pelo qual o crente então se torna um filho de Deus e um coerdeiro com Jesus. 22. Este conceito é apoiado em Gálatas, Hebreus, João, Filipenses e no livro de 1 João.
23 Dicionário de Nelson apoia ainda mais essa conclusão a respeito dos filhos de Deus do Novo Testamento, que então se tornaram filhos de Deus em um relacionamento de aliança, adotados e enxertados na aliança. 24 Nelson passou a afirmar que os filhos de Deus faziam parte do relacionamento da aliança registrada em Isaías, observando que essa frase não aparece com este significado no Antigo Testamento, mas a ideia está implícita. Por exemplo, Deus se referiu aos filhos dispersos de Israel como seus filhos e filhas. 25 Oséias 1, 10, de maneira semelhante, registra: no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, eles serão chamados de filhos do Deus vivo. Tanto Isaías quanto Oséias estão deixando claras referências e profecias futuras sobre o milênio e depois, quando Israel e Judá se reuniram sob um único líder. 26 Jesus. Oséias e Isaías profetizaram uma promessa semelhante à promessa do Novo Testamento de que somos os filhos de Deus, uma promessa que será cumprido no milênio e depois na eternidade. Além disso, quando se olha para a aplicação do Antigo Testamento para a denominação os filhos de Deus, com exceção de Gênesis 6, apenas os anjos poderiam estar na presença de Deus ou no ponto da criação do universo ou parte do anfitrião celestial no início. Certamente, os humanos não estavam presentes neste momento, mas os filhos de Deus estavam. Os humanos eventualmente serão elevados ao status de angelical, mas isso não ocorrerá até o final do reinado milenar. Finalmente, Joséfo certamente entendeu os filhos de Deus em Gênesis 6. Ser angelical, pois essa era uma opinião constante na antiguidade. E tenha em mente o fato de que Joséfo escreveu antes da Assembleia do Cânon e de uma perspectiva judaica histórica. Ele declarou: pois muitos anjos de Deus se uniram a mulheres e geraram filhos que se mostraram injustos e desprezadores de tudo o que era bom, por causa da confiança que tinham em sua própria força, pois a tradição é que esses homens fizeram o que se assemelha aos atos daqueles a quem os gregos chamam de gigantes. Mas Noa estava muito inquieto com o que eles fizeram. 27 Curiosamente, há um debate sobre se os anjos eram ou não capazes de fazer sexo com humanos. Este argumento geralmente deriva da noção de que em nenhum lugar da Bíblia sugere explicitamente que os anjos tenham qualquer capacidade sexual, nem há nada a ser notado em qualquer outro lugar na Bíblia, mesmo que um anjo caído engravide uma mulher. Mas isso só é verdade se você interpretar filhos de Deus de Gênesis 6 como filhos de Sete. Este argumento geralmente é seguido pelo testemunho de Mateus, afirmando que não haverá mais casamento após a ressurreição dos santos para a eternidade, pois seremos como anjos no céu. 28 Responder a esse argumento é realmente muito simples. Gênesis 6 de fato sugere que os anjos podem fazer sexo com humanos. Gênesis 6 anula a noção de que os anjos não são identificados como seres sexuais. Observe também o que 1 Coríntios 11, 6, 10 diz grifo meu. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem, nem foi o homem criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Por isso, e por causa dos anjos, a mulher deve ter um sinal de autoridade na cabeça. 29 O Novo Testamento está reconhecendo que sem um selo de autoridade, as mulheres são um jogo justo para os anjos, pelo menos para os anjos caídos desencaminhados. O pai da Igreja, Tertuliano 160. 230 EC, aparentemente concordou quando observou que Paulo, em 1 Coríntios 11, 10, instrui as mulheres a usar véus para não atrair os anjos, pois os anjos negros amam mulheres sem véu com seus lindos cabelos. 30 Além disso, devo salientar que só porque a Bíblia não explicitamente cite o reino angelical que possui capacidades sexuais, a Bíblia também não nega especificamente essa possibilidade. A noção de nenhum casamento e, portanto, nenhum sexo no céu, não afirma claramente que os seres celestiais não têm capacidades sexuais. Em vez disso, apenas denota que não ocorre no céu, lar dos seres espirituais.
Portanto, isso deixa em aberto a possibilidade de que os anjos eram, e são, capazes de copular fora do céu no mundo da carne, mesmo que não estejam autorizados a fazê-lo. O sexo é permitido à humanidade porque somos mortais. Humanos requerem sexo reproduzir, caso contrário, obviamente desapareceríamos da existência. Assim como diz o livro de Enoque, porque eles perecem, dei-lhes esposas para que os engravidassem, tivessem filhos e não faltasse nada na terra. Mas vocês anjos foram espirituais e imortais por todas as gerações do mundo. Então, eu não dei a você nenhuma esposa, pois o céu é a sua morada adequada. 31 Tudo isso sublinha a doutrina de nenhum casamento e nenhum encontro sexual no céu, mas com a mesma clareza, essa doutrina não se estende para fora do reino celestial, embora possa ter havido leis obrigatórias governando a promiscuidade angelical fora do céu. Por outro lado, o Zohar cabalístico reconhece que os anjos possuem a notável habilidade de se transformarem em homens ou mulheres no reino físico. 32 O Zohar foi a primeira tradução do cabalismo, era um sistema de mitologia judaica adotado por místicos e magos na Europa. 33 Um ocultista da Cabala, Guillaume Postel, o traduziu durante o Renascimento. 34 Postel era um feiticeiro praticante, alquimista e um especialista no misticismo enoquiano. 35 De acordo com o Zohar, os anjos não têm gênero sexual, embora eles podem adotar um. Esta habilidade Tendelin documentada no Zohar é considerada a explicação de como os anjos eram capazes de copular com as filhas dos homens. 36 Ginsberg apoia essa doutrina de mudança de forma. 37 Evidentemente, os anjos perderam suas qualidades transcendentais enquanto estavam na Terra, eles assumiram corpos sublunares para que, de fato, pudessem acasalar com fêmeas humanas, 38 E provavelmente uns aos outros, para criar formas inferiores de deuses na Terra. Essa doutrina foi resumida de forma sucinta no Testamento de Reuben, pois foi assim que elas as mulheres encantaram os observadores, que existiam antes do dilúvio. Enquanto continuavam olhando para as mulheres, eles se encheram de desejo por elas e perpetraram o ato em suas mentes. Em seguida, eles foram transformados em machos humanos e Tali comeu, e enquanto as mulheres estavam morando com seus maridos, eles apareceram para eles. Como as mentes das mulheres estavam cheias de desejo por essas aparições, elas deram à luz gigantes. 39 Deixe-me agora citar Judas, os anjos que não mantiveram suas posições de autoridade, mas abandonou sua própria casa, estas ele manteve nas trevas, preso com correntes eternas para o julgamento no grande dia. De maneira semelhante, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas se entregaram à imoralidade sexual e à perversão. Judas 1. 6, 7 NIV. Jude está ligando sexual. Perversão de anjos durante o tempo de Noé com outra forma de perversão sexual em Sodoma e Gomorra, e possivelmente uma segunda violação pós-diluviana contra a criação. Esta passagem, ecoando as escrituras enoquianas, não pode ser interpretada de outra maneira. Os anjos certamente têm e tinham capacidades sexuais. Referindo-se mais uma vez ao quebra-negaste. Filhas de Caim com quem os anjos pecaram, conceberam, mas não puderam ter filhos e morreram. Das crianças que estavam em seus ventres, algumas morreram e outras surgiram abrindo as barrigas de suas mães. Eles saíram pelo umbigo e, quando cresceram, tornaram-se gigantes. 40 Todas as mães Néfilim originárias morreram, pois sua fisiologia não conseguia lidar com tais monstros. Muitos dos bebês Néfilim morreram ao nascer, com apenas os bebês nascidos por meio de uma forma bárbara de parto cesáreo, salvando qualquer um deles. Sem dúvida, foi uma carnificina em pânico das mães em favor dos bebês semideuses que mataram as mães ingênuas. A questão, claro, é que o quebra-negaste também atesta o fato de que os anjos podem ser seres sexuais se assim o desejarem. A análise de outros relatos e referências não bíblicos revela uma história e conclusão semelhantes.
Os gigantes eram conhecidos por pessoas em muitas outras culturas antigas, como os egípcios, romanos, gregos, fenícios e outros povos da Mesopotâmia. O egiptólogo Rashualer de Lubix, autor dos livros The Temple of Men e King of Pharaonic Theocracy, acredita que a humanidade evoluiu de uma raça avançada de gigantes. Da mesma forma, o famoso astrônomo alemão Hans Horbiger, autor de Glacial Cosmology, acreditava nos gigantes da antiguidade registrados na Bíblia e na epopeia de Gilgamesh. 41 Todas as culturas primitivas estão repletas de histórias fabulosas de heróis famosos, pessoas de grande tamanho e grande força. Todos esses super-heróis derivaram de uma união sexual entre deuses imortais e humanos. Os mais famosos desses titãs foram Teseu, Hércules, Jasão, Cadmo e Perseu, todos que, inexplicavelmente, eram ávidos matadores de dragões. Teseu, o fundador da Atenas antediluviana 42 e o herói que lutou contra as Amazonas, 43 nasceu fora do asamento pelos deuses através de Netuno, Poseidon e Aetra. 44 Geralmente, esses super-seres gregos eram conhecidos como titãs, que parecem estar todos conectados por laços ocultos, mas estreitos, com os outros semideuses gigantes das culturas mediterrâneas. Em Rising of the Dead de Homero, Píritos e Teseu foram registrados como grandes amigos e poderosos filhos de deuses. Teseu foi ainda descrito como um ser incomum. Tamanho, um guerreiro de tremenda força, rapidez e bravura. Ele era primo de Hércules e um grande herói, que as pessoas proclamaram ser um segundo Hércules. 45 Hércules, o mais famoso dos titãs gregos, era o herói filho de Zeus e Alcmena. 46 Hércules foi renomeado desde seu nascimento como Alquedes Nomativo pela profetisa de Delfos. Hércules é famoso nas lendas por seus grandes feitos e sua participação com os deuses na luta contra os 10 anos da rebelião dos titãs contra os deuses. Hércules matou o líder dos gigantes rebeldes, Alcyoneus. Hércules também é famoso por matar um dragão em sua busca pelas maçãs douradas, árvore da vida que concedeu a imortalidade, que estava localizada no Jardim das Hespérides Éden. Jason é o célebre herói que buscou o velocino de ouro, a pele de ouro de Ares, o carneiro, guardado por um dragão. Jason era filho de Aesson, rei da Tessália, meio-irmão de Néleus e um dos filhos gêmeos de Poseidon. 47 Aesson era um Néfilim, e Jason também. O navio de Jason, Argus, foi construído por Argus, sua tripulação era conhecida como Argonautas. Hércules era um membro da tripulação de Jason. 48 Cadmo era um dos 3 filhos do rei fenício Agenor e irmão da titã Europa. Seus outros 2 irmãos eram Cílix e Fênix. 49 Cadmo foi o fundador da Tebas antediluviana e o progenitor dos nobres egípcios de Tebas. Cadmo é creditado na tradição por ter ensinado aos gregos o alfabeto fenício. 50 Então havia Perseu, que era o fabuloso herói grego, filho de Zeus e Danae, que foi conduzido pelo infame e enigmático Hermes para viajar para as Górgonas para matar Medusa. 51 No centro de todas as culturas primordiais estava o famoso mar mitológico deus Poseidon, que gerou 5 pares de gêmeos obscenos por meio de relações sexuais com as filhas dos homens. Poseidon era irmão do deus Zeus, o deus que derrubou os titãs rebeldes. 52 Os gêmeos de Poseidon cresceram e se tornaram gigantes, titãs semideuses, que reinaram sobre o continente mitológico e a civilização de Atlântida. Atlântida foi, é claro, a civilização mitológica a qual a maioria das culturas panteístas da antiguidade se vinculou como fonte de sua cultura. O que é mais intrigante com as lendas da Atlântida é que os maçons gostariam de recriar a idade do iluminismo antediluviana Atlante, que teve 10 reinos com 10 governos e 10 reis, famosa por ser o leme do governo mundial antediluviano. Maçons. Febre para reencarnar o governo mundial, reconstruído com o modelo Atlante de 10 reinos, onde os anjos caídos mantinham relações sexuais regulares com humanos.
Esta é a doutrina raiz da conspiração de Gênesis 6. As mesmas noções foram nutridas nas lendas mesopotâmicas e, em particular, nos vários épicos de Gilgamesh que revelarei a você em um capítulo subsequente. Mas entenda que as lendas mesopotâmicas florescem com gigantes e relações sexuais entre humanos e anjos. Os gigantes semideuses que persistentemente surgem em seu caminho para a superfície desde os primeiros registros da pré-história eram todos descendentes de deuses, que eram anjos caídos. Inexplicavelmente, esse é um tema muito comum na mitologia panteísta antiga. Esses desconcertantes titãs herdaram um preconceito ousado e beligerante por batalha e brutalidade, assim como os Nephilim. Alguém se pergunta se pode haver ou não uma relação direta entre os gigantes da mitologia grega e outras mitologias culturais e os Nephilim do registro bíblico. Os anjos das trevas que cometeram perversões sexuais foram marcados como anjos caídos, eles se rebelaram contra Deus, junto com Satanás. Embora a descendência apóstata dos anjos prosperasse por um tempo, Deus não olhou com bons olhos para os anjos caídos, que participaram de tal ato vil contra as leis da criação. Deus trancou os apaixonados anjos caídos até o tempo do fim, no abismo, 53 como retribuição. Esses eram os espíritos inexplicáveis a quem Jesus pregou depois de ser crucificado, durante os 3 dias em que ainda estava na sepultura. 54 Depois do Éden, a humanidade recebeu um espírito mortal, embora a longevidade por causa de Adão e Eva, e assim sua progenie foi banida de comer da árvore da vida por violar a instrução de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Referência: Gênesis 2. 9. 6216-18, 3. 2 a 13, 3. 21 a 24. 5. 1 a 32. Então, o espírito imortal de Deus foi transplantado para uma nova raça da humanidade por meio dos anjos caídos. Deus então interveio contra esta perversão da ordem natural da criação, restringindo a expectativa de vida de todas as formas da humanidade a 120 anos, incluindo a futura posteridade dos anjos caídos e Nephilim. 55 O Alcorão confirma que Deus, de fato, intercedeu para limitar todas as extensões de vida deste mundo a um tempo fixo. 56 Daquele ponto em diante, quando o Senhor disse: Meu espírito não contenderá com o homem para sempre nem permanecerá na nota B, porque ele é mortal, ou é corrupto, seus dias serão 120 anos Gênesis 6, 3, o original. Os Nephilim tinham permissão para ter filhos, mas os filhos eram estritamente seres da carne e não do espírito como os pais. 57 Antes de Deus introduzir este édito, não era incomum que os descendentes de Adão através do ramo de Sete vivessem de 300 a 800 anos. 58 Mas então os anjos rebeldes procriaram uma raça de gigantes que viveria para sempre, como deuses. É uma noção fantástica acreditar que os anjos poderiam produzir descendentes em cooperação com as mulheres humanas, muito menos que eles pudessem transmitir a herança de seu espírito imortal por meio de sua procriação, mas é factual, assim como a Bíblia testifica. Pode-se avaliar rapidamente a raiva que Deus deve ter tido para pacificar, punir e aprisionar aqueles anjos caídos por tentarem contornar a ordem natural e o processo mortal da criação, onde a humanidade está destinada a suportar por um tempo a fim de alcançar a imortalidade. Considere as palavras do livro de Enoque: E agora, gigantes, descendência do espírito e da carne, serão chamados de espíritos na terra e a terra será sua morada. Seus corpos emitiam espíritos malignos porque nasceram de mulheres humanas e santos vigilantes. 59 Os espíritos malignos permaneceram, destinados a assombrar a terra na forma espiritual apenas, depois que seus corpos gigantes físicos morreram, assim como Deus ordenou que seu espírito imortal não permaneceria nos humanos. 60 Esses espíritos imortais errantes de gigantes incorpóreos são demônios. 61 O espírito imortal não morreu da descendência Nephilim original dos anjos, apenas seus corpos murcharam.
Deus condenou os espíritos ilícitos à terra, impedindo-os de acessar o céu, até o momento do julgamento, no qual serão lançados no lago de fogo. 62 Esses são os espíritos perversos que causam o caos na terra, eles são demônios zombeteiros documentados no Novo Testamento. 63 Os demônios são definidos pelo Novo Testamento no inglês de hoje como espíritos malignos com o poder de prejudicar as pessoas, eles são considerados mensageiros e servos do diabo. 64 Demônios são seres espirituais inferiores e Satanás é seu governante. 65 Eles são seus ministros. 66 Demônios são os deuses fantasmas vagabundos do taoísmo, seguidos em casas onde as famílias colavam imagens de mestres celestiais, ou talismãs, enfeitiçados com um selo vermelho em suas portas para proteger contra as divindades fantasmas vitriólicas e vagabundas. As tradições tal registram poderosos heróis, que se acredita serem seus ancestrais, eram deuses. As gerações chinesas subsequentes adoraram espíritos de heróis. 67 Na verdade, a adoração de heróis de culto provavelmente deriva dessa fonte. Heróis de culto são acreditado pelo estudioso Hold, com base nos espíritos almas glorificados de heróis antigos mortos, que são adorados como deuses. 68 A adoração do herói do culto era um lembrete constante para as pessoas de uma raça superior de mortais, semideuses que viverão na era dos heróis. Quando o herói morreu, ele passou a viver uma vida sombria nas profundezas da terra, mas seu espírito ainda estava ativo na comunidade. Os rituais na tumba foram planejados para apaziguar a raiva do herói morto, que já havia ficado furioso com o conhecimento de sua mortalidade. Os heróis eram bestas orgulhosas, cheias de arrogância egoísta e excessiva. Hubris vem de uma palavra grega que significa orgulho, egoísmo, comportamento excessivo, a recusa em permanecer dentro dos limites devidos e egoísmo. Após a Guerra de Troia, Hesíodo observou que o remanescente do Titã refugiado fugiu para as Ilhas Abençoadas na extremidade do mundo, 69 provavelmente Inglaterra e Irlanda. Enoque escreveu esta profecia. Porque eles nascem dos homens e dos santos vigilantes em seu início e origem primordial, eles serão espíritos malignos na terra, e espíritos malignos serão chamados. E os espíritos dos gigantes afligiram, oprimiram, destruíram, atacaram, lutaram e destruíram a terra e causaram problemas. E esses espíritos se levantaram contra os filhos dos homens e contra as mulheres, porque procederam deles. 70 Collins afirma que demônios e diabos é um termo mais apropriado para os espíritos malignos usados nesta citação. 71 Em um ato rápido e abominável, os anjos das trevas minaram o plano de Deus para a humanidade, fazendo com que Deus reaja rapidamente com prisão e julgamento divino para com os anjos ofensores, bem como sobrepondo o espírito imortal dos Nephilim, enquanto restringe toda nova vida física posterior a um máximo de 120 anos. Judas 1. 6-8. Gênesis 6. 3. O espírito imortal não foi transmitido às gerações subsequentes, nem os anjos jamais copularam com mulheres humanas novamente que nós sabemos, embora o incidente de Sodoma e Gomorra deixe essa questão aberta para especulação. Se os anjos caídos foram capazes de passar seu espírito imortal para seus descendentes, então que outras características sobre-humanas eles foram capazes de equipar esta nova raça de pessoas? É uma dedução segura e lógica que os Nephilim não eram uma raça humana comum, afinal, eles ganharam uma reputação notável que entrou nos anais da Bíblia. Eles foram os heróis da antiguidade e homens de renome, tanto antes como depois do dilúvio. 72 O relato de Joséfo em Antiguidades observa que essa união ilegal produziu gigantes. 73 De acordo com Joséfo, este era um conhecimento comum e opinião da antiguidade. 74 A doutrina dos gigantes descendentes dos anjos rebeldes não era apenas uma doutrina da antiguidade. Mas também essa crença foi mantida pelo cristianismo até a era moderna.
Todas essas doutrinas fantásticas e ou politicamente incorretas foram cuidadosamente guardadas em cofres teológicos, de modo que não verão a luz do dia novamente em nossa assim chamada temporada de tolerância e iluminação. Mas a Bíblia confirma a afirmação absurda de gigantes. A resposta é sim. Mais notavelmente, o livro de Números faz uma referência clara aos Néfilim e seu tamanho. Todas as pessoas que vimos ali eram grandes. Vimos Néfilim lá, os descendentes de Anak vêm de Néfilim. Pareciamos gafanhotos. 75 Procure outras referências a gigantes durante a época de Noé nos livros apócrifos de Sabedoria, Siraque e Baruque. 76 Dicionário de Nelson afirma que os Néfilim foram traduzidos como gigantes em várias traduções da Bíblia, incluindo a tradução do Rei Jaime. Ele continua afirmando que os gigantes eram criaturas semelhantes a deuses, produzidas pela união dos anjos caídos e das filhas dos homens. O dicionário de Unger define os Néfilim como semideuses gigantes, que eram considerados filhos dos anjos. Além disso, os gigantes são descritos por Unger como aqueles anormalmente altos e poderosos, que moravam nas antigas terras da Bíblia. Que seja totalmente compreendido. Néfilim, de acordo com a Bíblia 77 e outros documentos de origem foram, de fato, uma raça esquecida de gigantes. O livro Enoquico dos Gigantes afirma claramente que os descendentes dos anjos caídos eram gigantes. 78 No livro de Enoque, lemos sobre um anjo caído conhecido como Azazel, que se deitou com mulheres, que trouxe gigantes para o mundo antediluviano. 79 O Quebra-Negaste também confirma que os descendentes de mulheres e anjos cresceram para se tornarem gigantes. 80 Assim como o primeiro livro de Enoque faz. 81 O livro de Enoque também concluía que os gigantes eram, de fato, descendentes da união sexual entre mulheres humanas e observadores. Enoque reiterou essa conclusão no segundo livro dos Segredos de Enoque, onde Grigori, Anjos Gigantes, produziu homens maravilhosos, grandes que eram gigantes. 82 Em Cronografia, Sintelos revelou uma narrativa sobre observadores, que copularam com mulheres mortais para produzir gigantes. 83 É de se admirar que os gigantes tenham se tornado os heróis do mundo antigo e homens de renome. Os Néfilim devem ter ganhado rapidamente uma reputação incrível entre seus rivais humanos, que os viam com grande medo, admiração e admiração. Os Néfilim teriam sido os grandes guerreiros de seu tempo em virtude de seu tamanho e força. Eles devem ter tido sucesso como líderes das cidades e civilizações. Quem poderia ter ficado contra eles? Mas eles foram benevolentes. Gigantes, trabalhando para a melhoria de toda a humanidade. Ou os Néfilim foram corrompidos por sua força e poder, arruinando a era antediluviana. Antes de abordarmos essas questões, vamos primeiro investigar mais sobre os monstros Néfilim gigantescos e a época em que eles prosperaram.